Pronto, pessoal. Então, retomando, iniciamos aqui, História, página 285, é um texto que está contido aí no livro Plus de vocês, não é? A gente vai estar trabalhando esse texto, que está envolvendo as questões da formação das primeiras cidades no mundo, e ao mesmo tempo a gente vai estar trabalhando a geografia, que também está envolvendo a formação de cidades, certo? Então, é interligando um conteúdo ao outro. Então, eu vou pedir que vocês abram o livro, e aí eu vou fazendo a leitura. Como é um textozinho bem curtinho, eu mesma leio e aí vou explicando para vocês, certo? Então, preste atenção. A formação das primeiras cidades no mundo. Com o domínio da agricultura, o homem buscou se fixar próximo às margens dos rios, onde teria acesso à água potável e a terras mais férteis. Com isso, a produção de alimentos, que antes era destinada ao consumo imediato, tornou-se muito grande, o que levou os homens a estocarem alimentos. Consequentemente, a população começou a aumentar, pois havia alimentos para todos. Assim, começaram a surgir as primeiras vilas ou aldeias e depois as cidades. A vida daqueles grupos humanos começava a deixar de ser simples para se tornar complexa, tornando-se necessária a organização da cidade que surgia. Então, pessoal, preste atenção. Esse texto, como eu disse a vocês, vai se referir à formação da primeira sociedade. Então, nós vimos que foi de uma forma assim, não houve uma organização de fato nas primeiras formações. Até como o texto já diz. Oi, alguém quer falar? Qual é a página? Página 285, Luíse. História. Então, como eu disse a vocês, o pessoal, gente, vivia de uma forma o quê? Nômade. Então, vivia de um local a outro, porque não tinha um local em específico para viver. Então, a partir do momento que a sociedade começou a observar que viver, que habitar terras que estavam próximas aos rios era algo que beneficiava eles foram se fixando. Então, foram partindo da parte de nomadismo, passaram a ser sedentárias. Essas pessoas passaram a se fixar no local. Então, a partir do momento que eles se fixaram em terras que estavam próximas aos rios, gente, ali o que acontecia? Eles começaram a viver disso, ou seja, a água facilitava na questão da agricultura, o plantio, a colheita e a criação de animais também. Então, começou a parte da agricultura e logo em seguida eles começaram a criar animais. Como o texto relata, essa produção era para consumo imediato, ou seja, se ali tinha por volta de 15, 20 pessoas, ali era para ser consumido rapidamente entre essas pessoas. Só que aí, gente, foi começando o quê? A acontecer o processo de estocamento. Ou seja, de ter algo também, além deles irem estocando os alimentos, tinha o quê? Ficava sobrando. E aí, as pessoas começaram a aumentar essas populações. A comunidade ia crescendo com isso. Ah, então se agora eu tenho como sobreviver da agricultura, então a gente vai ficar aqui agora, né? Então isso aí foi facilitando a vida das pessoas, gente. E a partir dessa fixação, ou seja, quando eles decidiram ficar nessas terras, aí foi o quê? Foi aumentando a população também. E com esse aumento foi dando origem às primeiras cidades. A gente vendo em geografia, cidades hoje em dia, o conceito de cidades é um pouquinho diferente do que a gente viu aqui. Mas a gente sabe que a origem dessas cidades começou a partir do quê? Dessa questão realmente de fixarem nessas terras que estão próximas aos rios. Então, a gente viu muitas cidades, inclusive a Chatauyuki. Até pronunciar é ruim. Chatauyuki, né? Chatauyuki, né?
deixa eu ver, que está aqui na página 142, Pedro Henrique. Estou só mostrando a vocês, depois vocês dão uma observadinha quando concluir a aula. Então aqui, gente, foi uma das primeiras cidades que surgiram no mundo, né? Com características bem diferentes eu falo em questões de quê? Da parte da arquitetura da cidade. Então é bem diferente das cidades atuais. Ou seja, as casas dessas cidades eram unidas, não haviam portas de entrada, ou seja, eles entravam pelo teto, né? Não tinha assim uma organização social igual à nossa, mas já tinham as primeiras ideias, viviam da agricultura, da criação de animais, e aí uma sociedade cada vez mais ampla, ou seja, cada vez mais aumentando. E aí, a partir dessas cidades, foram dando origem a outras cidades. Hoje em dia, se eu for ver aqui no Brasil, já até comentei com vocês, nós temos aí mais de 5.000 cidades, né? Então, vocês viram que aqui no Brasil são muitas cidades. Eu estou falando, voltando para a parte de geografia, as cidades brasileiras têm nessa faixa, gente. É um território muito grande, o Brasil. Tem muitos municípios, cada uma característica diferente da outra, né? Metrópoles, cidades menores, capitais, estados, cidades litorâneas, né? Então são cidades bem diferentes umas das outras, com funções diferentes, ou seja, para quem não lembra o que são funções, são características que as cidades têm, ou seja... mas aí eu vou ter que dar continuidade aqui, certo? Então, essas funções, eu até citei para vocês numa aula aqui, que Juazeiro do Norte, a função dela é o que? Alguém lembra? Qual a característica de Juazeiro do Norte? O que é que nós temos que chama a atenção das pessoas de fora? Alguém poderia? Oi? Isso, Luiz, excelente. Então, seria a função da cidade de Juazeiro do Norte. Atrai pessoas de fora por questões religiosas, como também comerciais. Aí foi citado também a capital, nossa capital, que seria Fortaleza. Qual era a função de Fortaleza? Qual é aliás? O turismo, excelente. Aí eu posso citar outros, São Paulo, por exemplo, a questão industrial, comercial. Então, gente, tudo isso, todas essas características de cidades atuais, ou seja, contemporâneas, elas vêm de características de formação de sociedade a partir do que a gente está estudando agora. As cidades que nós temos hoje, bem desenvolvidas, com vários serviços que tem um bom funcionamento ou que tem um mau funcionamento, né? Mas isso tudo se deu origem a partir do quê? Dessa fixação da população em terras próximas aos rios. Entendeu, gente? Alguma dúvida? Quer falar, Luísa? Pode falar. O que interessa? Oi, pode falar. Pode sim, muito bem. Até gosto da dica. Depois você repassa para mim. Pronto. Vai depender do que ela me passar. Se for um videozinho do YouTube, eu posso enviar o link para vocês. Se for um vídeo de outra gravação, aí eu vejo como é que eu faço. Mas é interessante porque ela vai estar envolvendo realmente a parte histórica da cidade do Juazeiro, como também a questão da função da cidade. É interessante vocês aprofundarem mais um pouquinho esse entendimento, né, gente? Porque Padre Cícero é uma figura importantíssima para o Juazeiro,
tanto das questões religiosas, como também nas questões administrativas, econômicas. Então, muita coisa envolve, parte histórica também, de fato, né? Tanto é que a gente vê em todos os lugares, além do horto, que é o local assim de visitações muito grandes, tem um memorial, tem um museu, e também se você for em qualquer lugar, agora não é possível porque a gente está de quarentena, é o pessoal com as estatuazinhas em casa, no comércio. Então é uma pessoa muito importante para a cidade, né? Uma figura importantíssima, Padre Cícero. Então, sem dúvida nenhuma, dentro da função das cidades, ele ia estar, né? Sua figura ia estar envolvida nas questões aí que a gente acabou de citar. Certo? Alguma dúvida, gente? Oi, pode falar, Luísa. Realmente estava. Sim. Igreja do Socorro, né? Bem ali pertinho do memorial também. Então ele, assim, a figura dele está contida em vários lugares, né? É muito, muito importante mesmo. E é bom vocês conhecerem a história. Por trás, sei. Gente, alguma dúvida? Alguma dúvida? Mateus, Maria Eduarda, Pedro Henri. Tem alguma? Tô com dúvida. Posso passar para frente? Pronto, gente, ó. Na página ainda. Oi. Pois é, aqui em casa também tem. Ó, na página 285, gente, eu tenho 3 questões aí. Então, vocês vão fazer o seguinte, vão responder essas 3 questões, certo? A gente vai fazer a correção e aí a gente vai estar encerrando a aula, né? Porque, como eu falei, na explicação interliguei 2 conteúdos, História e Geografia, só que aí vocês vão desenvolver a atividade de história. Oi, foi Mateus que falou? Sim, vocês vão responder agora e a gente vai fazer a correção do tempo que vocês concluírem. Aí a atividade de geografia é a que vai para casa. Então, eu terminar aqui, aí eu coloco a agenda lá no grupo dos pais e vocês vão desenvolver a arte de casa também. Façam aí, pessoal, página 285, as 3 questões, certo? Então, gente, a gente vai estar fazendo a correção da página 285. Oi, quem falou? Não entendi não a resposta. Fala novamente. O que aconteceu com a produção de alimentos? Preste atenção na questão. O que aconteceu com a produção de alimentos quando o homem passou a fixar-se próximo às margens dos rios? Eu vou falar da parte de alimentos. O que é que vocês colocaram? Fala aí, Ariel. Sim, mas aí tá bem, aí você pode ampliar mais um pouquinho essa resposta. Quem pode... Oi.
Vamos organizar essa sua resposta, para ficar bem bacaninha. Alguém, vou pegar a resposta de alguém, se tiver de acordo com o que eu quero, aí a gente faz a correção aqui de acordo com a resposta. Alguém poderia falar dessa primeira? Pode falar. Pronto. Vocês falaram da parte de estocar alimentos. Só que antes disso, o que é que acontecia? Antes deles estocarem alimentos, o que é que acontecia com o alimento, gente? O alimento era destinado ao consumo imediato. Isso. Então, vocês vão colocar a resposta a partir daí, Luíse. Então, os alimentos eram destinados ao consumo imediato. Vamos começar a resposta a partir daí. Não, primeira ainda. Primeira vocês vão colocar assim. Os alimentos eram destinados ao consumo imediato. Isso. Aí, consumo imediato, vírgula. Depois, eles passaram a estocar, ou seja, armazenar esses alimentos. Ponto. Oi? Como eu disse a você, os alimentos, no início, né? Os alimentos eram destinados ao consumo imediato. Só imediatos. Não, eles eram usados. Deixados não. Não. Ó, como eu disse a vocês no início, os alimentos eram destinados ao consumo imediato. Então, se eles recolhiam, tinham que consumir rapidamente. Vírgula, aí vocês vão colocar vírgula, depois passaram a estocá-los. Ponto. Isso aí é a resposta da primeira. Sim, resposta da primeira. Certo? Aí a segunda. Vamos para a segunda. Por que ocorreu o aumento da população nessas regiões? Não entendi, Pedro. Repete. Pronto. Você pode colocar nessa segunda. Você pode complementar sua resposta com o seguinte. Você colocou, porque havia alimentos para todos. Aí você pode colocar, eles também estocavam. Porque, gente, essa segunda, o aumento da população se deu principalmente porque eles passaram a estocar alimentos. Então, você pode colocar na segunda, a população. Aí você complementa, porque passaram a estocar alimentos. Então, se todo mundo tinha alimentos, é porque eles passaram a estocar. Eles aprenderam a guardar esses alimentos para outros momentos. Gente, porque eles passaram a guardar, Pedro Henrique. Estocar é reservar, é guardar, é ter para outros momentos. Gente, vocês estão acompanhando os demais, os outros que estão calados? Maria Eduarda, Matheus, tá? Oi? Sim, nessa segunda simplesmente você pode colocar, porque eu estou dando um complemento para Pedro Henrique. Mas você pode colocar, porque eles aprenderam a estocar alimentos. Certo? Pronto. Terceira e última.
A vida daqueles grupos humanos começava a deixar de ser simples para se tornar complexa. Explique essa afirmativa. Deixaram de ser sedentários para se ter uma organização de uma cidade. Aí você inverteu, meu amor. Passaram a ser nômades, porque eles eram passaram a ser sedentários. Sedentário é quem fixa no local. Certo? A gente só inverter aí só como você colocou. Então, vocês podem colocar, gente, nessa terceira. O aumento populacional gerou estoque de alimentos. E aí, isso, na terceira. E isso gerou o quê? Uma organização social. Com o aumento populacional. Mas você tem que dizer o aumento de quê? Aumento de quê? Entendeu? Com o aumento populacional, vírgula, as pessoas passaram a estocar alimentos e realizar uma organização social. Que é o que eu expliquei a vocês. Então, precisava entender qual era a função de cada um nessa sociedade. A partir daí, surgiu essa organização social.